Bom dia mais uma vez. Irmãos, eu quero, nesses dias antes do carnaval, trazer uma reflexão sobre um tema que para mim é muito caro, que é o tema da soberania de Deus. E, na verdade, eu gostaria que você ficasse familiarizado com uma parte da Escritura que é muito forte em tratar desse tema, né, de que há um Deus soberano, soberano mesmo. Essa seção da Escritura é o livro de Isaías, do capítulo 40 até 48. Então a gente vai estar tentando ver Deus, como ele se apresenta. Talvez vai ser meio chocante para você, né? É chocante para todo mundo. Mas nós vamos ver Deus como ele se apresenta. Então, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou os céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um efa, na terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro e cadeias de prata. E o ourives a cobre de ouro e cadeia de prata forja para ela. O sacerdote idólatra recolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabes? Acaso não sabes? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor,
O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Então, nós vamos entrar nessa viagem de refletir sobre a soberania de Deus nessa passagem. Mas o que é um soberano? Um soberano é alguém que tem todo poder. Quanto poder? Todo. Absolutamente todo. E Deus, como soberano, você pode pensar assim: mas eu creio nisso aí. Olha, você crê até no momento que a vida lhe apresente a realidade. E vai mostrar que você cria talvez apenas teoricamente. Teoricamente. Você não consegue crer na soberania de Deus até as últimas consequências. É complicado para nós humanos sabermos que existe um Deus que tem todo o poder e que de repente ele decide intervir em certas coisas e em outras não. Às vezes algumas pessoas não resistem a isso, porque esse Deus soberano não é necessariamente o Deus que elas creem. Qual é o Deus que você crê? Pergunta esquisita para crente, né? Qual é o Deus que você crê? Quando existem coisas relacionadas ao problema do mal, isso nos assusta. Por exemplo, o ateu, ele se converte ao ateísmo, muitos deles por causa do problema do mal. A ideia é assim, se Deus existe e ele tem todo o poder, por que ele não detém o mal? Por que ele não impede as guerras? Por que ele não resolve o problema das doenças? Não é? Pergunta lógica. Uma vez eu fui pregar na inauguração de uma entidade federal, de uma direção, e havia uma bancada de políticos que eu imaginava que todos eles fossem ateus, né? E eu disse: o problema não é se Deus existe. Talvez o problema seria: ele pode até existir, mas eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Por quê? Porque ele não é como eu quero, puxa vida. Ele não é como eu tracei que ele fosse. Eu imaginei Deus de um jeito. Então, como ele não se encaixa no jeito que eu imaginei, eu prefiro dizer que ele não existe. A soberania de Deus, ela é muito fácil de crer quando o assunto é assim, bem longe da nossa realidade. Deus é soberano sobre os planetas. Não é lindo isso falar assim? Né? Sobre o céu, sobre a terra. Nós cremos nisso. Sem crise. Sem dor. Aliás, fica lindo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes. Como eu gosto disso. Mas quando nos deparamos com uma realidade que tivéssemos que cantar: tu és soberano sobre a morte do meu irmão, aí já não cantamos com tanto sorriso, não é? Tu és soberano sobre um tsunami. Mas pastor, o tsunami não foi o diabo, não?
um pastor famoso, que foi referência para mim, meu conterrâneo do meu estado, uma referência nacional, disse um dia no seu artigo: um Deus que é supostamente soberano e pode impedir um tsunami que vai matar milhares de pessoas, e não impede, para mim não é um Deus, é um demônio. Você percebe? Quando a gente vai para a realidade, a soberania de Deus é algo assustador. Assustador. Dois homens debatendo sobre se há um Deus soberano sobre a salvação, que é mais assustador ainda, né? Um deles disse assim: eu me recuso a crer neste Deus que poderia salvar alguém e não salva. Poderia fazer alguma coisa para salvar alguém e não salva. Que está na mão dele salvar e ele não salva. Me recuso a crer nesse Deus. E o outro perguntou: nós estamos falando do mesmo Deus que poderia impedir que uma pessoa se suicidasse e não impede, não é? Se Deus quisesse, poderia ou não? Se ele existe e é dono de todo o poder, por exemplo, nesse momento alguém vai se suicidar em algum lugar. Se Deus existe e é dono de todo o poder, e ele quisesse, ele impediria. Será que ele já impediu alguém de suicidar-se? Já. Elias queria ou não queria suicidar? Qual foi o método que Elias usou? Enforcamento? Não. Ele disse: eu vou morrer de fome. Ele estava tão com vontade de morrer que ele caminhou uns 3 dias. Ficou lá numa caverna assim: eu vou morrer, só porque eu quero morrer. Eu vou morrer. E aí o que Deus faz? Deus manda um anjo com um marmitex. Vai morrer não, come aí. Por que não vai morrer? Porque eu não quero. Agora, Deus faz isso com todo mundo que vai suicidar? Faz. Por que ele não faz? Porque ele não quer. A soberania pressupõe que ele faz o que ele quer. Que ele não é controlado por absolutamente nada. E Elias era melhor do que as outras pessoas? Não. Tiago diz que ele era sujeito às mesmas paixões e fraquezas. Inclusive o argumento dele para morrer é horroroso. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Eu sou a última bolacha dos pacotes dos profetas. Eu quero morrer, que ninguém me ouve, ninguém me escuta. A rainha quer me matar. É por isso que você quer morrer? Que argumento mais besta. Então, quando nós confrontamos a questão da soberania aqui no mundo real, onde o mal tem sua participação o tempo todo, a gente prefere o Deus soberano sobre os céus, sobre a terra. Deus é soberano sobre as galáxias. Como é lindo dizer isso, né? E sobre a sua perda de emprego? E sobre o novo presidente do Brasil, seja ele lá quem for? Que é isso, companheiro? Pode ser? Tem que votar em mim, ok? Pode ser? Deus é soberano sobre isso, né? Quando nós somos colocados diante da realidade, é a realidade que é o problema. Cantar poesias é tão fácil, mas a realidade é o problema. Quando somos colocados diante da realidade, a soberania é assustadora. Então, um soberano é alguém que tem todo o poder. Se Deus é soberano, quanto poder ele tem? E quanto poder o homem tem? Nenhum. Deus só é soberano nessa linha. Se você disser: não, mas o homem é soberano nisso, naquilo. Aí Deus é 90% soberano. Confere? Aí você pensa assim: lá vem o pastor falar sobre soberania e livre-arbítrio. Não vou. Hoje não vou. Porque a questão não é questão de livre-arbítrio. Mas se o homem tem poderes de decisão, então
Deus é 90% soberano. É como diz o pastor da televisão: no seu coração nem Deus manda, né? Ou seja, Deus é totalmente soberano sobre tudo, mas não sobre o teu coração. Eles diriam, né? Eles diriam. E nesse caso, o livre-arbítrio seria a criptonita de Deus. Lembra do super-homem com a criptonita? O super-homem pode tudo. Mas é engraçado, né? Mas quando tem lá a criptonita, ele vira uma criancinha medrosa. Então imagina um Deus que pode tudo. Aí você apresenta para Deus a sua criptonita, livre-arbítrio. Aí Deus, não suporto isso. O livre-arbítrio acaba comigo. Ai, como sou infeliz. Não posso com isso, não posso. Então, ou ele é totalmente soberano, ou ele é meio soberano, ou ele é um soberanão com 90% de soberania sobre um bocado de coisa, ou ele é um soberaninho, meio a meio, metade do poder está com ele, metade está com as decisões humanas. Nós temos que checar nessa jornada qual é a tua concepção de Deus. Talvez você nunca pensou sobre se eu tivesse que definir quem é Deus. Tem uma definição do Strong, um teólogo chamado Strong, que ele diz: Deus é um ser infinito, em quem todas as coisas têm princípio, meio e fim. Você crê num Deus que planeja o princípio e o fim, mas não sabe nada sobre o meio? Talvez essa é a sua concepção de Deus. Não, pastor, ele está no controle, do princípio ao fim, mas o meio está embolado. Qual é a sua concepção de Deus? Quem é Deus para você? Qual é a origem da sua concepção? Há pelo menos 4 origens das nossas concepções de Deus. A primeira delas é a da família, e ela pesa muito. A maneira como a sua família via Deus pesa muito sobre a tua concepção que você formou de Deus. E todos nós caímos nessa, do Deus da vovó, né? A vovó que diz assim para o netinho: Jesus não ama menino danado. Então você já entendeu, né? Só meninos bonzinhos são amados por Deus. Meninos capetoides não são. Porque essas primeiras informações, as informações que a família nos dão sobre Deus, elas pesam muito. A segunda informação vem da religião. Dependendo do ambiente que você frequentou e como ele te apresentou Deus, então essa vai ficar. Essa vai ficar aí meio competindo com a da vovó, as duas juntas vão formar uma base, mas é muito importante. Imagina alguém que está sendo ensinado há 30 anos e jamais ouviu uma mensagem sobre a soberania de Deus. Jamais. Um rapaz na faculdade, ao ouvir, rapaz de igreja, ao ouvir sobre Deus soberano, sobre todas as coisas, ele soltou: se Deus é assim, eu quero que ele se dane. Você pensa num cara honesto? Né? Eu não era honesto. Nunca vi ninguém tão honesto. Era o que ele estava sentindo. Se Deus é assim, eu quero que ele se dane. Porque a religião dele jamais lhe ensinou que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Olha, quando o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho na Ásia, a Bíblia diz assim: o Espírito de Jesus não permitiu. Depois, ele dá uma outra volta, tenta entrar em outro lugar, e a Bíblia diz: foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Curiosamente, aquela região que o Espírito de Jesus não permitiu que o evangelho fosse pregado lá, é a religião que tem menos cristãos no mundo. Aquela região próxima à janela 10x40, a região não vai. A janela 10x40 é extremamente complicada.
Aí imagine uma pessoa que não crê na soberania de Deus. Ele vai pregar, o Espírito de Jesus não permite, a porta não é aberta, aí ele vai dizer que quem é que está impedindo? Quem é que está impedindo? Quem? O capeta. Rapaz, você imagina que a gente foi pregar? O capeta não quer que a gente pregue aí, mas nós vamos. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está lá e blá, blá. Aí o cara vai tentar o evangelho pé de cabra, né? Vai tentar arrebentar portas que Deus não abriu. Deus não abriu, meu irmão. E ainda agradeça a Deus por ele não ter aberto, porque ele sabe o que está fazendo a longo prazo. Então, dependendo, às vezes as igrejas dão pouca ênfase em apresentar Deus como ele se apresenta na Bíblia. E nós apresentamos um Deusinho não soberano, um Deus estranho, bonzinho, e que não tem o poder sobre todas as coisas e que não está no controle de todas as coisas. A terceira origem de concepção que nós temos sobre Deus é a lógica. Nós usamos a lógica e pensamos, não, Deus tem que ser assim. Por quê? Porque é lógico que ele seja. Faz sentido dentro da lógica que ele seja. Esse Deus que você está falando aí, soberano, isso não faz sentido, pastor? E quem falou de sentido? Quem falou de lógica? Estamos falando de Deus. O que é a lógica? Lógica vem de logos, que quer dizer palavra. Lógica é a tentativa de explicar um argumento com palavras. Quem disse que as palavras bastam para explicar Deus? Quem falou que as palavras dão conta? Não dão. Deus está acima das lógicas. Ele tem sua própria lógica. Ele tem seu próprio conceito de justiça, né? Há momentos que as palavras não resolvem, né? Só os velhos que sabem, alguns, né? Mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Tem momentos que não tem palavra, não chega, não vai. Não. Então, se você está procurando lógica, sinto muito, você já perdeu. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha lógica. Está aqui, ó, ele é igual a 2 vezes 3, mais 4, mais 5, mais 6, menos 2. Agora eu entendi. Pô, quem falou que você vai entender? Aliás, quem falou que é para entender? Você sabe que o livro de Romanos, ele passa muito sobre a soberania de Deus, né? No endurecimento de Faraó, na escolha de Jacó, o remanescente de Israel, na escolha dos eleitos. E depois de falar 11 capítulos sobre isso, Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Então você tem que decidir se você está querendo crer ou se você quer conhecer a mente do Senhor. Porque ninguém conhece a mente do Senhor. E esqueça a lógica. Isaías 55 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos mais altos do que os vossos. Então, muita gente tem uma concepção de Deus baseada numa lógica. E às vezes uma lógica pobre, uma lógica que ele criou. Não, ele é Deus, ele é assim, 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 assim. Então, ele vai agir assim. Pronto, está feita a fórmula sobre Deus. Muita gente também tem uma concepção de Deus na sua própria expectativa de Deus. Você criou uma expectativa. Você quer que ele seja assim. Eu só digo uma coisa: cuidado. Porque no dia que ele não for assim, como você quer que ele seja,
sua fé está em conflitos. No dia que Deus não corresponder às tuas expectativas, você é criador de Deus. Percebeu? Você é um criador de Deus. Você criou seu próprio Deus. Você diz, não, ele vai ser assim. Ele vai agir aqui do jeito que eu estou pensando. Por quê? Porque ele é Deus. E o que eu penso sobre Deus, é que ele vai agir dessa maneira. Aí ele vai e não age. Como é que você fica? Você fica mal, né? Eu estou olhando para os olhos de vocês, estou vendo alguns assustados, né? Calma. Calma aí, eu sou seu amigo. Ei, pastor Marcos, estou falando com você, calma aí. Você deve estar pensando assim, esse pastor está dizendo que eu tenho uma concepção errada sobre Deus. É isso que esse pastor está dizendo? Não é só sobre Deus, você também tem concepções erradas sobre perdão, não tem? Você tem concepções erradas sobre amor. Você tem concepções erradas sobre a vida eterna. Você tem concepções erradas sobre Jesus. E onde é que eu curo minhas concepções erradas? Aqui, na Escritura. Então, Deus, na Escritura inteira, está se apresentando a você como o Deus soberano. E você recusa a ver, porque essa apresentação de Deus como soberano, elas se chocam com as 4 origens da concepção que você tem de Deus. Só para ver se vocês estão acordados, ou se vocês não tomaram um remédio que anestesiou seus olhos e ficou assim. Quais são as 4 origens? Eu acabei de citar. Família. A religião que você frequentou ou frequenta, sei lá. A lógica. E a pior de todas. A pior de todas, a tua própria expectativa. Essa é a pior. Você, como criador de Deus, decidiu como ele deveria ser. Eu tenho ouvido eu tenho ouvido coisas fortes, né? E as respostas são mais fortes do que as acusações que as pessoas fazem sobre a soberania de Deus. Alguns dizem assim, então você está me dizendo que esse Deus é um déspota? Tá ficando quente. Você está me dizendo que esse Deus que pode tudo, que faz todas as coisas conforme Efésios 1:11, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, só porque ele quer. Paulo chega a usar a expressão beneplácito, seu bel prazer. Então esse Deus esse Deus é um déspota. Me diga, pastor, ele é um déspota? Não, ele não é um déspota. Ele é o déspota. Porque você não sabe o que significa um déspota. Um déspota é alguém que não tem o direito de ser soberano e de repente decide que é. Pronto. Isso é um déspota. A palavra déspota em grego quer dizer soberano. Sim, nesse sentido ele é um déspota. Não ele é o. Né? A palavra grega é despotes, que quer dizer soberano. Então quando a pessoa está perguntando se Deus é déspota, ela está perguntando, então ele é um soberano. Eu acuso esse Deus de ser soberano. Sim. Sim. Ele aceita. Mas ele não é um soberano. Ele é o quê? O soberano. Algumas pessoas já disseram coisas mais fortes do que eu digo. E olhe que eu procuro aqui fazer as palavras compreensíveis. Mas às vezes você precisa despertar para o fato de que o Deus que as pessoas muitas vezes pregam não é o Deus das Escrituras. Outro dia o Danilo Gentili foi
ver o que dizem sobre ele na Wikipédia. Aí ele foi lá, estava lá a biografia dele, alguém botou lá, né? Aí ele viu que tinha umas coisas erradas. Por exemplo, o ano que ele nasceu, parece que estava errado. Aí ele foi reclamar. Sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Você quer saber mais que a Wikipédia? Falei, mas eu sou o Danilo Gentili, vocês estão mentindo. Você quer saber mais que a Wikipédia, rapaz? Você é besta? Respeite a Wikipédia. Então nós temos uma Wikipédia generalizada que chama-se Informação Popular. E nós acreditamos nela. E há informações populares sobre Deus, mas que não é o Deus das Escrituras. Não é. Uma informação que te diz assim, ó, Deus não manda no seu coração. A história da Bíblia é cheia de gente que Deus mandou no coração. É ou não é? Você acha mesmo que Paulo queria se converter? Uma vez uma psicóloga perguntou assim, se Deus endureceu o coração de Faraó, então para que ele criou o Faraó? Aí eu li em Romanos, por isso te criei, ó Faraó, para minha própria glória. Aí você vê um negócio desse sobre Deus, você o acusa de ser um Deus soberano. Então, ele é. É isso que ele é. É assim que ele se apresenta. E Isaías nos diz que você não podia comparar Deus com nada. E tem uma expressão interessante nessa passagem que a gente leu, que tem a ver com idolatria, né? A partir do versículo... essa parte que fala do homem que pega uma madeira, pega aqui, versículo 19, né? O artífice funde uma imagem e o ourives a cobre de ouro. Aí eles fazem uma imagem para dizer, isso aqui é Deus. Isso é uma concepção de Deus. Você não é idólatra nesse sentido, mas você tem que tomar cuidado para você não ser idólatra em relação à concepção de Deus que você criou. O cara lá criou uma imagem física e você criou uma imagem mental de como Deus deveria ser, e ela é inabalável. Quem mexer com ela vai se dar mal. E eu quero lhe dizer que Deus não tem nada a ver com a imagem mental de Deus que você criou. Deus tem a ver com a imagem que ele apresenta de si mesmo nas Escrituras. Qual é o primeiro erro quando o assunto é soberania de Deus? O primeiro erro é tentar comparar, é levar Deus para o nível da comparação. Eu conversando com um adventista já de uma certa idade, e falando para ele de segurança eterna, né? E ele fez uma comparação. Ele disse, olha, imagina um pai, tem 2 filhos, né? Um é obediente e o outro desobediente. Qual é que ele vai amar mais? E eu disse, você não pode comparar Deus com este homem. Porque 2 vezes o texto de Isaías pergunta, com quem comparareis Deus? Nós vamos comparar com quem? Com quem? Ele é incomparável. Lembra daquela propaganda antiga da Brahma, número 1, o cara fazia assim, né? Aí teve umas camisas, até a minha igreja vendeu lá umas camisas lá em Macau. A camisa era assim, Jesus sim, este sim é o número 1. E uma pessoa de fora da igreja disse, vocês não deviam comparar com Deus, ele não é o número 1, ele é incomparável. Vai comparar ele com a Brahma? Você é maluco? Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é incomparável. Então, qualquer comparação ainda é pobre. E quando Deus usa comparações, é por causa da deficiência de comunicação e de entendimento que o ser humano tem. Ele precisa de pequenas parábolas para entender coisas profundas. Então, você não pode comparar Deus com nada. Nem com seu patrão, nem com o governante, nem com seu pai, em sentido último, né? Você não pode comparar Deus com ninguém. A quem compararei Deus? Primeiro erro é comparar. O segundo erro é não ter uma visão correta, é não querer ter uma visão correta da soberania
de Deus. Aqui no texto tem 3 coisas que você acha que são grandes demais, e o texto diz que para Deus são nada. A primeira delas são as nações, está aí no versículo 15. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo. Eita! Um pingo que cai num balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Então, o que são as nações para Deus? Nada. Nada. Deus olha assim para o continente africano e fala: um pó. Deus olha para a América do Norte, Rússia e China e Coreia, e pó. Deus olha para a Bolívia, né? Ele diz: as nações todas. Isso é soberania, né? Isso é soberania. Hoje está muito na moda você ouvir que nós devemos respeitar as soberanias dos povos. O que eles estão dizendo é a soberania dos povos de esquerda, né? Porque tudo que o Trump diz não é respeitado, né? A soberania dos povos. Aí Deus vê todos os povos e fala: as ilhas todas do mundo são como um pó fino. Cada vez que você pensar na África, na Rússia, na China, você fala: para Deus é um pó. A segunda coisa que são comparados com nada, está no versículo 23, que são os príncipes da terra. Diz assim: ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Eu não sei se você lembra de um líder líbio chamado Gaddafi. Quem lembra do Gaddafi? Lembra aí, Gaddafi? Omar Gaddafi. Que homem poderoso. Homem poderoso, né? Mandava matar, mandava invadir, mandava matar, mandava prender. Poderoso, peitava os Estados Unidos. Gaddafi. Aí um dia desse o Gaddafi morreu. Como é que ele morreu? Uns caras lá, tipo uma facção, uma jihad lá, qualquer coisa, um PCC lá deles lá. Pegou ele e matou no meio da rua, matou de pancada, de paulada, de surra, de facada. Gaddafi. Nada. Naquele momento, o homem era nada, absolutamente nada. A Bíblia diz: é ele que reduz os príncipes da terra a nada. E uma outra coisa que são comparados a nada, está no versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Nada. Os moradores da terra. Nós somos hoje, o que? Somos 6 bi? É muita gente, né? Você sabe o que é 6 bilhões? 7 bi, né? Metade são mulheres. Eu não sei como é que algumas pessoas ficam solteiras, né? Porque metade é mulher, né? A outra metade é homem. Tem 3 bilhões. Hã? E parece que ainda tem um pouquinho de mulher a mais, né? Ainda tem um pouquinho a mais de mulher. Não sei como é que algumas pessoas ficam solteiras. Tem 3 bilhões e meio de homens no mundo. Como é que você vai ficar solteira, minha irmã? Então, ele diz: os moradores da terra são nada. São como gafanhotos. Gafanhotos. Meus queridos, num certo sentido, quanto maior a distância, quanto maior o poder, maior deveria ser o afastamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não tinha que se importar com a humanidade. Não tinha. Pela sua própria lógica, ele não tinha. E para você achar que isso não é absurdo, veja bem. Qual é a distância entre você e uma formiga? Distância de poder, inteligência, força, influência, dinheiro.
Qual é a distância? É muita distância? Né? Quem já matou uma formiga? Assim, na boa, pode falar. Se você não matou uma formiga, você não é normal. Né? Tinha gente que se divertia matando cada uma. Ei, mais um. Ei. Agora, quem já matou uma formiga e ficou: ai meu Deus, eu matei uma formiga. Com exceção do menino lá do Aikido, que aquele menino é doido. Né? Quem já teve grande complexo de culpa? Porque as formigas levaram chuva. Né? Ai, pisei numa formiga, meu Deus, eu passo 10 anos em depressão. São vidas animais, ou não são? São ou não são? Agora me responde, por que você não se importa com elas? Pelo contrário, você vai lá no formigueiro e água quente, formigas. Formigas. Por que você não se importa com elas? Vou dar um outro parâmetro. Vamos dizer que no lugar da formiga fosse um poodle. Quem já se importou com um cachorro? Levanta a mão aí. Né? Já muda tudo. Por que mudou? A formiga é insignificante para você. O poodle, a distância entre mim e o poodle não parece tão grande, né? Ele até me insulta. Para, poodle, né? Ele é esquisito. A distância entre mim e um labrador, né? Entre um ser que me dá boas-vindas e balança o rabinho, já muda tudo, né? Você cria um labrador, ele morre e você fica ruim. Para a formiga você não está nem aí. Por que você não está aí? Porque a distância é muito grande. Entre você e a formiga, a distância é grande. Agora, os moradores da terra, Deus diz, eles são como gafanhotos. Você não se importaria de ver um gafanhoto morto? Você não, ai meu Deus, gafanhoto, quanta injustiça no mundo, vou chorar, vou me suicidar porque os gafanhotos estão morrendo. A sociedade protetora dos animais também devia pensar sobre isso, né? Eles protegem animais que são próximos deles, né? Ah, e o cachorro. Tá aí o mucuim. Hein? E o piuim, que é 25 vezes menores do que o mucuim. E o nim, que é um piolho que dá no testículo do piuim. Ninguém se importa com o nim. Eu nunca vi um meruim, gente. É meruim ou maruim? Nem sei o nome da coisa. Gente, só vejo gente reclamando. Ai, o maruim, maruim. Aqui tem maruim. E o que a gente faz com o maruim? Quando nós estamos falando de um Deus soberano que te vê como um gafanhoto, estamos falando de alguém muito, 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 muito grande, com uma diferença de poder enorme em relação a você. Queridos, nós vamos falar esses dias de algumas vantagens de crer na soberania de Deus até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Em primeiro lugar, você começa a passar da infância para a maturidade cristã. Não é só você que tem problema com concepções de Deus. Profetas tiveram essas concepções. Leia o profeta Abacuque. A concepção dele sobre Deus está errada. O ímpio prospera, eu não aguento isso. Nabucodonosor está invadindo tudo. Ele é um soberbo, o mal está imperando. A concepção de Jonas sobre Deus estava errada. Ou não estava? Na concepção de Jonas, Deus tinha que destruir os ninivitas. Por quê? Porque eles eram grandes pecadores e inimigos de Israel.
Mas Deus não vai destruir os ninivitas. Ao invés disso, Deus vai salvá-los. Com uma pregação super elaborada do evangelho. Foi assim? Não. Com um pregador cheio de vontade, um vaso limpo, porque Deus não usa vaso sujo. Foi assim? Jonas é horroroso. E Deus não manda no coração de Jonas, porque Deus diz: Jonas, eu respeito seu coração, sua vontade. Você fugiu de mim e eu respeito. Como eu respeito você. Como eu respeito seu livre-arbítrio. No teu coração, Jonas, nem eu mando. Foi assim? Deus não levaria ninguém à força para Nínive. Levou Jonas ou não levou? Olha, o transporte foi horroroso. Não foi tipo, Jonas, estou organizando uma missão, sociedade missionária, e nós levamos nossos missionários para além-mar de primeira classe. Não. Deus levou Jonas no ventre de um peixe. E eu quero imaginar que lá dentro é muito fedorento. Nenhum respeito pela vontade de Jonas, mas vai trabalhar na vontade dele. Deus não é obrigado a respeitar ninguém. Ele é obrigado. Você respeita a formiga? Puxa vida. Você nunca respeitou uma formiga. Se tivesse a associação das formigas, elas processariam você. Você passa por ela, nem cumprimenta, nem faz um carinho. Oi, formiguinha. Talvez o inverso do Deus soberano seja o Deus educado. Não, mas Deus não é educado? Não. Deus não é educado por uma única razão. Ele não precisa. Você lá no seu trabalho, quantos aqui precisam ser educados lá no seu trabalho? Né? Precisa ser educado? Continue sendo, você precisa. Eu preciso ser educado. Oi, bom dia, tudo bem? Por favor, podia me informar onde fica a loja dos parafusos? Né? Eu preciso ser educado, senão eu não consigo nada. Agora imagina Deus tendo que ser educado com Paulo. Por favor, Paulo, 1 minuto da sua atenção, por favor. Aquilo que você fez com Estevão lá, aquilo foi meio difícil. Eu queria falar sobre aquilo, sobre o evangelho que Estevão pregou, se você permitir, é claro, porque eu não vou. Além do que você permita, eu não vou. Não foi isso não. Como foi a abordagem com Paulo? Como foi? Uma luz na cara e fica cego. E você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Pronto. Lembra Moisés tentando usar a sua vontade para não ir ao Egito? Moisés faz tanta pergunta. Moisés diz assim: eles não sabem o teu nome. Diga que eu sou o que sou, mas vá. E aí Moisés vai fazer. Aí tem uma hora que Moisés fala assim: eles não vão crer. Pega esse cajado aí, joga ali. Aí virou uma cobra aí, faz isso lá. Aí Moisés diz: mande outro. Cala a boca, Moisés, vai. Pronto. Eu sou educado. Não diz que a ira do Senhor se levantou contra Moisés. Vá. Você vai. Mas isso não faz de Deus um déspota? Ai, que pergunta, meu Deus. Ele não é um soberano, ele não é um déspota, ele é o. Por quê? Porque ele pode. Não é? Imagina a menina mais bonita, tipo bonita. Imagina a menina bem bonita, mais 10 vezes bonita. Aí tem 15 caras querendo namorá-la. E ela vai escolher. Por que ela vai escolher? Porque ela pode. Pelo menos por enquanto. Agora imagina uma mais normalzinha. Menos 10. Né? Se ela ficar escolhendo muito, o pessoal vai dizer: menina.
né? Menina, presta atenção. Então, o que Deus faz, Ele faz porque Ele pode. Quando você crê no Deus soberano, você para de mentir. Porque a Bíblia toda está dizendo, Ele esconde que Ele é soberano? Não. Ele conta histórias inteiras, só para você entender que Ele é soberano. Histórias inteiras, com Ele no comando aqui, ó. A história de Jonas é isso, ou não é? Com Ele no comando o tempo todo. Você, não, foi o livre-arbítrio de Jonas. No fundo, foi a vontade de Jonas. Gente, por que aquelas pessoas se converteram? Meu Deus, quem é que se converte com uma pregação daquela? Não tem pregação. É o pregador mais ungido, talvez, que exista, porque o cara fala assim, ó, tá vendo isso aqui, ó? Deus vai destruir tudo. Pronto, pregou. Isso é pior do que aqueles caras que pregam lá na praça, condenando todo mundo ao inferno. É pior do que aqueles caras. Mas se Deus quiser, vai passando alguém, ouve o cara que está lá na praça pregando e se converte. Mas se converte por quê? Só porque Deus quis. Como foi a conversão em Nínive? Já com avivamento, com jejum e pano de saco. Não existe pregador que tenha conseguido aquele sucesso. Não existe. Pela nossa lógica, Jonas deveria ser o pregador mais bem sucedido, sim ou não? Não. Pela nossa lógica, ele seria um fracasso. Tu não vai ganhar ninguém com uma mensagem dessa. Não vai. Deus não usa gente estúpida feito você. Deus não usa quem faz as coisas sem vontade. Deus usa uma jumenta. Jumenta é soberania, ou não é? Deus usa uma jumenta. Então vai usar esse ogro desse Jonas, esse pregador estúpido, pregador raivoso. Ele quer que o inimigo se exploda. Ele diz isso para Deus. Eu não preguei porque eu sabia que tu eras misericordioso. Eu sabia. O cara prega querendo que todo mundo vá para o inferno. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor conhece seu coração misericordioso. Sabia. Aí, ó, todo mundo agora feliz. Eu tô acabado, né? Que história mais doida? Sim, a história mais doida é a história da soberania de Deus. Você vai passar da infância para a maturidade. Em segundo lugar, para a gente fechar por hoje, o amor de Deus se torna mais especial para você. Muito mais. Que razões ele teria para amar você? Olha para você, rapaz. Você é a formiga. Olha para você. Pensa bem. Deus olhando para você. Por que eu vou salvar essa pessoa? Por causa do... Olha para mim. Não é? Um Zé Mané Marco Lopes do sertão. E Deus disse, eu vou salvar esse cara por causa dos olhos azuis dele. Porque ele é refinado, educado. Não. Não há lógica a não ser Efésios 1:11. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pelo seu beneplácito e para a sua própria glória. Então, que razão um Deus que é maior do que o universo teria para se importar com você? Crer na soberania de Deus não enlouquece você. Pelo contrário, aproxima você de Deus de uma maneira mais especial ainda. De alguma maneira você já cria nisso, você só não sabia. Porque você nunca fez uma oração não soberana. Você nunca disse, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me escolheu, porque eu era melhor do que os meus irmãos, melhor do que os meus vizinhos, porque eu, usando a minha vontade, a minha inteligência, cheguei ao entendimento do Evangelho. Eu, pelo meu próprio livre-arbítrio, te quis, te agradeço, eu sou o máximo. Não, você não ora assim. Ninguém ora assim. Ninguém nem testemunha assim. Todo mundo fala, Deus tinha um plano para mim. Né? Né? O pior maluco fala, Deus tinha um plano para mim.
Deus me escolheu, Deus me ungiu. Sempre Deus. O cara já crê de alguma maneira, só que ele não sabe no que ele crê. Deus tinha um plano para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me alcançou. Não foi eu que correndo te alcancei. O Senhor me alcançou. Meus irmãos, essa jornada, talvez de uns 3 domingos, no máximo 4, vai ser boa. Vai ser boa. E o desafio será você ver Deus não pela perspectiva da religião, não pela perspectiva da lógica, não pela perspectiva da família. Qual é a outra? Pulou uma aí. E não pela tua própria perspectiva, mas olhando pela Escritura. E prepare-se, não vai fazer sentido algum. Não precisa fazer. Não vai. 100.000 pessoas morando em Ur dos Caldeus. E a Bíblia diz, disse o Senhor a Abraão. Por que não aos 100.000? Porque não quis, puxa vida. Nunca faz sentido. Porque não é feito para fazer sentido. É feito para crer e glorificar a Deus. A pergunta é, você ainda o ama? Ele sendo assim? O autor José Saramago, Prêmio Nobel da Paz, disse, Deus é chato, narcisista, arrogante e está honesto. Pela lógica humana, né? O Deus judaico-cristão é muito chato. Todos os outros deuses são legaizinhos. Já prestou atenção? Buda é legalzinho, tem uma lógica. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Todos os deuses têm uma lógicazinha prontinha, tranquilo. Até Alá, né? Alá, salam aleikum, tem uma lógica, né? Você planta, você colhe, tá? 2 mais 2 é 3, 3 mais 2 é 4, 4, 5 vezes 2, nada, está salvo. É tudo legalzinho os deuses. Brahma é legalzinho. Todo mundo é legalzinho. Brasileiro. Quem é legalzinho é brasileiro. Quem é bonzinho é brasileiro. Deus é o quê? Soberano. O único que pode ser para a sua própria glória. Você ainda o ama? Você tem raiva dele? Quando Deus age no seu trono, fazendo o que ele quer, isso às vezes nos irrita. Você ainda adora esse Deus que talvez tirou seu pai de uma maneira que você achava que não era o momento, que não te deu aquele emprego que você achava que você merecia, que deixou que aquela doença acometesse você, você ainda o ama, você ainda o adora, ele sendo assim. Então esses dias vamos aprender a adorar a Deus pelo que ele é, não pelas expectativas que nós temos dele, mas simplesmente pelo que ele é. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos louvar o teu nome por essa manhã, pedir que nos abençoe para que possamos te ver como o Senhor é, não como nós, quando crianças, pensamos que o Senhor seria como nós gostaríamos, como as filosofias gostariam, como as religiões gostariam que o Senhor fosse, mas que possamos te ver como o Senhor é, e que a nossa alma se converta mais a Ti, se aproxime mais de Ti, e que nós entendamos que o Teu amor por nós é muito mais especial do que nós imaginamos que seja. Pedimos que seja assim nesses dias, Senhor, em nome de Jesus. Amém.